Sejam bem-vindos. Hoje eu vou falar um pouco sobre o cantor Newton César, né? Eu já até fiz vídeo sobre ele aqui no canal, mas ontem eu tive a triste notícia, né, do falecimento dele. A princípio eu nem acreditei, porque essas coisas que a gente vê, muita coisa que a gente vê na internet, a gente tem dúvida, né? Porque são tantas fake news, você vê até no YouTube ali um monte de gente matando artistas, sabe? Assim, o artista, ali tá falando, né? O fulano morreu precocemente, não sei o quê. Quando você vai ver, o artista tá em casa, tá fazendo shows, as turnê, e não aconteceu nada disso. Então, assim, tem muita fake news. A gente fica sem saber o que. Hoje, velho, ainda mais com a inteligência artificial, tá difícil de acreditar até no que a gente tá vendo. Então, assim, mas eu vi que era verdade, né? Pesquisando mais. E aí, assim, o que diz até o momento é que ele morreu, mas não diz a causa. Ele tinha 86 anos, né? E que foi em São Paulo, né? E que ele parece que ia ser cremado, né? Falou, o que eu sei é isso. E aí, gente, Newton César, quanto a esse negócio de, por exemplo, a mídia, a televisão mesmo, pelo menos aqui onde eu moro, não vi eles falarem na morte do Newton César. A do Agnaldo Timóteo ainda falaram que o Agnaldo Timóteo era um cantor que era muito inteligente em questão de mídia, ele era muito ligado com aquilo ali, sabe? Ele fazia questão de ser polêmico, então ele estava sempre na mídia, né? Diferente dos outros cantores da época dele, que a maioria ficou ali no passado, embora alguns, o próprio Newton César ainda trabalhava, né? Recentemente ele ainda fazia shows, né? Se você for olhar alguns anos, poucos anos, você vê que ele ainda fazia shows. Agora, ficar na mídia é muito difícil, né? Ficar muito tempo na mídia, tipo o Roberto Carlos. Então o Agnaldo teve essa sessão do Agnaldo Timóteo que, quando faleceu, foi falado, né? Porque ele tava ali na mídia. Agora, porque Brasil é assim, Brasil, você saber de um artista, se ele tá vivo ou não, você tem que correr atrás ali, pesquisar a fundo. E é desse jeito, porque a mídia aqui tá desse jeito. Infelizmente, a música, a nossa cultura, tá tipo assim, é o Deus dará. E as coisas hoje em dia, gente, estão muito descartáveis, assim, sabe? O sucesso hoje em dia a gente sabe como é que é, né? Então, gente, Newton César, vou passar um pedacinho só de uma música. Quem que não lembra dessa música aqui, né? Espera um pouco, um pouquinho mais, pra que eu te mostre. Então, né, outros sucessos também, né, que ele fez, né, como a Índia fui em férias passear, tornar realidade um sonho meu. E é engraçado que uma coisa interessante na carreira dele, no começo eu achava que o Newton César ele meio que imitava o Agnaldo Timóteo, porque eu achava semelhante ali, um pouco, uma certa semelhança na voz, sabe? E só que o negócio era mais a fundo ali. Ele imitava, antes de ser cantor, o profissional, ele imitava Orlando Dias, né? Tu és a criatura mais linda que os meus olhos já viram. E aí, quando ele. Não sei se foi na gravadora já. Ele cantou, aí a pessoa falou assim: Não, não canta assim, não, canta com a sua voz. Aí ele, mas como assim? Porque às vezes o artista acaba imitando sem querer, né? Ele acaba aprendendo a cantar ouvindo certo artista. Que nem os cantores que imitam o Zezé de Camargo. Tem vários cantores que imitam o Zezé de Camargo, mas eles não admitem que imitam o Zezé de Camargo. Eles aprenderam a cantar daquela forma e automaticamente começa a cantar igual, né? Sem ser. Então é diferente daquela pessoa, por exemplo, que é imitadora mesmo, né? Que assume que é imitadora, que imita várias pessoas, tanto falando quanto cantando, né? Que trabalha em cima daquilo ali, detalhe por detalhe. Então tem uma diferença, assim, né? Do imitador mesmo oficial e daquele que se inspirou em algum artista e meio que automático canta igual aquele artista. Aí o Newton César começou a cantar ali com a voz dele, assim, sem imitar o Orlando Dias, né? Que era um cantor muito famoso também. Que também, quando morreu, quase não se viu nada falando na mídia, né? Pra você ver como é que é. E aí,
E ele também gostava de experimentar sucessos, né? Sucessos de outros artistas. Assim, diferente, né? Que é o que eu falo assim, ritmos diferentes. Por exemplo, Férias na Índia era um ritmo diferente, né? E aí, eu vou até pausar aqui para mostrar um negócio para vocês aqui. Ele tinha, a voz dele era uma voz assim, no tom do barítono, né? E ele, só que ele sabia trabalhar um pouco com falsete também, que ele, ó, tem uma gravação aqui, por exemplo, que eu cheguei até a mostrar em outro vídeo, que mostra ali o domínio no falsete, né? Vou mostrar um pedacinho para vocês, que é uma versão. Por favor, porque tu és Entendeu? Então ele tinha, assim, eu não sei o quanto ele estudou, né, ali, mas ele tinha uma técnica interessante. Ele gravou versões, né? Essa música aqui é uma versão, né? Que é uma música francesa. Ele também era compositor e um cantor assim, cara, que começou com muito sucesso no final da década de 60 ali, a segunda metade da década de 60, né? Vamos dizer assim. Pro final, Férias na Índia ali, no final da década de 60. Ele tem muito sucesso, ó, tem Férias na Índia, tem Espera, essa que eu coloquei um pedaço aqui. Ele tem Lilia, que é um pouco mais antiga. Tem o Professor Apaixonado, né? Que o compositor... Cara, eu não lembro o nome do compositor. Quando chegou nele, eu fico oferecendo a música pra ele, né? Oferecendo a música e ele... Meio assim que o compositor tinha oferecido a música pra vários artistas e eles não estavam nem aí pra música. E aí pegou... Ah, não, não... Então canta a música pra mim aí de novo aí. Tá até almoçando nessa hora aí, que era o Professor Apaixonado. E o Newton César gravou e fez sucesso. Foi um dos primeiros sucessos dele, Professor Apaixonado. E aí o Newton César fez os outros sucessos, né? O Newton César fez turnês também, cantou fora do país. Fez shows, gravou versões, tipo, por exemplo, aquela música Essa é a Última Canção que eu faço pra você, do repertório de Paulo Sérgio. Ele gravou, né, em castelhano, porque ele também fazia shows, né? Fora do país. E assim, cara, um cantor de muito sucesso, um cantor que, cara, tem muitas músicas aqui que, se eu for falar, eu gosto de muitas coisas assim, que ele gravou. Tem coisas que eu nem conheço, né? Porque ele tem uma discografia até rica, né? Não sei algumas questões, por exemplo, de essas questões mais assim de vendagens, porque o Agnaldo Timóteo mesmo dizia que vendeu milhares de discos e ele nunca ganhou, entendi falar assim, questão de disco de ouro, essas coisas de prêmios, que ele se sentiu lesado com isso daí. Então, assim, gente, a gente fica um pouco chocado com esse negócio da mídia, né? Não vou nem dizer chocado, porque a gente é acostumado com isso, né? Porque o Brasil, ele é assim. A Maria Terezinha morreu um dia desse, assim, foi ano passado, né, se não me engano. Ano passado ou foi ano retrasado. E não teve, assim, não vi ninguém falando na televisão, a não ser ali bem da região, talvez no Rio Grande do Sul, né? Que era onde ela nasceu, deve ter falado, mas no Brasil geral, que era uma artista nacional, né? Cantou com Teixeirinha, então assim, um artista muito famoso, um dos recordistas de venda de disco. E aí o Newton César tem os sucessos, né? Namorada que Sonhei, né? Receba as flores que ele dou, Férias na Índia, Espera. Tô até olhando umas músicas aqui, né? Quais músicas que aparecem aqui. Aquela Amor, 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 estou aqui, aqui, aqui. Então assim, cara, é um cantor que fez muito sucesso, que tinha uma belíssima voz, uma das vozes destaque ali da Jovem Guarda, que infelizmente, como o Brasil, né, tem aquela memória tão curtinha, muita gente não sabe nem quem é Newton César. Muita gente não sabe quem é, muita gente... Porque a mídia mesmo não faz questão, né, de... Graças a Deus tem a internet, né, tem... Que é a coisa que a gente pode ter um acesso, porque... Até baixar um disco dele, na época que... Ali na época do CD mesmo, por exemplo.
Eu achava difícil achar uma coisa do Newton César, achar um álbum do Newton César. Era muito difícil, eu não sei por que era tão difícil achar. O do Agnaldo Timóteo era mais fácil achar. Então, eu sempre achei muito difícil o acesso. Facilitou depois da internet, né? Que a internet expandiu. Claro que facilitou, mas pra você ir numa discoteca ali nos anos 2000, até o começo dos anos 2000, por exemplo, ali, para comprar um CD do Nilson César, era muito difícil achar. Muito difícil. E se achasse, às vezes de repente achava regravado as músicas. E eu gosto de ouvir as originais, né? De preferência, né? De época mesmo. Mas é isso. Então é isso, gente. Infelizmente, essa péssima notícia, né? Do falecimento de mais um dos monumentos, né, da música brasileira, Newton César.